Nosso garoto acorda dentro do mundo da sua heroína dos quadrinhos favorita. Um mundo onde o destino já está escrito e ela está fadada a desaparecer. Para salvá-la, ele faz a escolha mais perigosa de todas, abandonar qualquer chance de ser herói e se tornar o maior vilão da história. Mesmo que o mundo o odeie, mesmo que o herói o persiga, mesmo que o final seja a própria ruína, ele fará qualquer coisa por ela. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os planos mirabolantes do nosso garoto. E comenta aí, qual é a sua heroína favorita? Sob o brilho de uma lua cheia imponente que banha a cidade com uma luz gélida, o cenário está montado para o clímax. No topo de um arranha-céus, o vento sopra forte, trazendo aquele clima de luta final épica final que a gente tanto ama. A heroína Stardust surge como um cometa dourado, flutuando diante de seu maior adversário. Com o olhar sombrio e determinado, ela decreta com toda a autoridade de quem já está cansada de joguinhos: sua travessura termina aqui. Lá embaixo, sentado na beira do abismo com uma calma que beira o insulto, está o vilão, nosso Protinha. De cartola, capa e máscara, ele nem se abala com a ameaça. Com um sorriso sarcástico e batendo palmas lentas e provocativas, ele solta: egoísta. Ele a observa com um brilho de admiração debochada nos olhos e continua o galanteio ácido: você se saiu muito bem desta vez também. Como esperado de uma heroína, você é realmente uma inimiga digna que posso reconhecer. Ah, mas a Stardust não está para elogios hoje. Ela range os dentes, visivelmente furiosa com a ousadia desse sujeito. Não preciso do seu reconhecimento, ela rebate, a voz tremendo de ódio purinho, antes de soltar o golpe final verbal: seu lixo. O vilão, mantendo a pose de showman até o fim, se levanta. O vento agita sua capa enquanto ele encara a silhueta da heroína contra o céu noturno. Stardust! Ele exclama, quase como se estivesse fazendo uma declaração em um palco de teatro. Aquela que sempre interferiu e se opôs ao meu jogo foi você. O tom de voz dele muda, ficando mais suave, quase nostálgico. Hoje provavelmente será a minha diversão final. Você já superou brincar comigo, Stardust. A heroína fica em choque, sem entender a mudança repentina de ritmo. O quê? Ela murmura, mas já é tarde para perguntas. Com um brilho roxo, sinistro, começando a envolver seus pés, o vilão se despede do mundo que ele tanto atormentou. De agora em diante, não aparecerei mais diante de vocês, anuncia solenemente. Em um movimento rápido, ele se joga para trás, mergulhando no abismo da cidade, quando seu corpo começa a se pixelar e desaparecer no ar. Com um último sorriso enigmático, ele lança as últimas palavras: até a próxima, Stardust. Ela fica ali, olhando para o vazio onde estava, processando o peso daquela despedida. Mas espera aí, o tempo parece dobrar e voltamos ao início de toda a história. Então, a obra muda completamente para alguns anos atrás. Em um dia ensolarado, vemos nosso Protinha, sem máscara e sem cartola, sentado calmamente no topo de um prédio. Kindai, sim, esse é nossa protagonista, observa a imensidão da cidade com um suspiro pesado que ecoa pelo vento. O céu está claro, mas sua mente é uma bagunça completa. Ele olha para o horizonte e solta com aquele cansaço típico de quem já desistiu de entender a lógica do universo. Olhando assim, é inconfundivelmente Seul. Aos 22 anos, ele carrega olheiras que fariam qualquer trabalhador de escritório chorar de inveja. Com a mão no rosto e um olhar perdido, ele processa sua nova e absurda realidade. De repente, o caos rompe a paz. Uma explosão ensurdecedora acontece logo abaixo, lançando destroços e fumaça para todos os lados. É o novo normal desse lugar. Lá embaixo, a pancadaria corre solta. Um sujeito enorme, com cara de quem não dormiu há 3 dias e usando uma gravata de gatinho, seriamente, é identificado como trabalhador vilão classe B. Ele está trocando golpes com 2 heróis que tentam detê-lo. Esses heróis são conhecidos como Soco, herói classe C, e Kiki, herói classe C. É uma bagunça de luzes e faíscas que Dain observa com um distanciamento quase filosófico. Dain pega sua máscara branca e, enquanto a fumaça sobe ao seu redor, ele admite para si mesmo o óbvio. Esse lugar está longe de ser a Seul do mundo em que eu costumava viver.
Sim, nosso Protinha veio de outro mundo. Ele não é mais apenas um cara comum. Certo, continua seu monólogo interno enquanto assiste os heróis voarem pelos céus e os vilões causarem o terror diário. Vilões causam terror todos os dias e heróis com poderes especiais voam pelos céus neste mundo. A ficha finalmente cai com um sorriso de canto de boca, aquele sorriso de quem sabe que o roteiro deu uma guinada épica. Eu transmigrei para o quadrinho de super-herói Stardust. E se você acha que ele vai tentar ser o cavaleiro de armadura brilhante, achou errado. Com um brilho malicioso nos olhos, ele coloca a máscara e decreta sua nova missão. E neste mundo, eu decidi me tornar um vilão para apenas uma pessoa. Em um estalar de dedos, Dain desaparece em um vórtice de pixels roxos e energia pura, deixando para trás apenas o vácuo. Ele ressurge instantaneamente no topo de outro prédio, enquanto uma voz grita desesperada em seu comunicador. "Mano, o que você tá fazendo?" Ainda se recuperando do tranco espacial, Dain toca no fone de ouvido, tentando manter a pose de vilão estiloso, quando seu corpo implora por um tempo. "Ah, eu acabei de me teletransportar, não foi isso?" Ele se joga sentado na borda do terraço com a cartola meio torta e a respiração pesada e solta com a maior cara de pau do mundo. "Vamos descansar um pouco. Afinal, até os vilões precisam de um intervalo para o café." Enquanto relaxa com uma vista privilegiada, a voz de Seun-Ená, uma garota com a habilidade de superinteligência, ecoa em seu comunicador, claramente incrédula com a ousadia do rapaz. "Como você tá caçando vilões completamente descontraído assim?" Ele, claro, mantém a pose de quem tem tudo sob controle e responde com aquela calma de quem já leu o roteiro da própria vida. "Tudo isso faz parte do plano, Seun-Ená." Nosso Protinha, se achando o mestre da estratégia, começa a nos explicar que a caça ao vilão não é apenas por esporte. Ele revela seu trunfo. Usando o conhecimento da obra original, mais tarde me tornarei forte, eliminarei os vilões problemáticos de antemão enquanto eles são fracos. É o famoso cortar o mal pela raiz antes que o mal aprenda a fazer musculação. E tem um motivo nobre por trás de tanto empenho. Não vou assistir esses desgraçados atormentarem minha personagem favorita, Stardust, pela segunda vez. É isso aí, um homem movido pelo poder de ser gado, né, imparável. Enquanto isso, Seun-Ená continua monitorando a situação através de sensores térmicos, observando o alvo que nem desconfia do perigo. Ele não sai do sofá, não sei o que ele está olhando. Nosso herói, ou quase isso, solta aquele sorrisinho de canto de boca e pensa, agora é a hora perfeita. Hehe. Entendi, aqui vou eu. A confiança dele tem base em poderes apelões, claro. Ele nos explica que, felizmente, ganhou uma habilidade que o permite executar seu plano. E não é só uma. A primeira habilidade é o teletransporte, diz ele, sumindo num piscar de olhos e reaparecendo exatamente onde queria. O alvo, um sujeito que parece ter acabado de acordar de um pesadelo, entra em choque total. O que é isso? Mas a surpresa não para por aí, porque o nosso egoísta, nome de vilão do nosso prota, ainda tem um segundo truque na cartola. E a segunda habilidade é a telecinese. A lança flutua sozinha, apontada diretamente para a testa do sujeito, que agora sabemos ser o tal Rhino, vilão de classe A. Com uma frieza de dar inveja em Pinguim, o protagonista se despede. Adeus, Senhor Rhino. Após o serviço feito, ele começa a vasculhar o local e encontra uns papéis bem suspeitos. É um projeto de loja de departamentos, murmura enquanto analisa as plantas. Como esperado, ele estava planejando um ataque terrorista desta vez também. E olha o perigo que a gente evitou. Esse cara é o Rhino, o homem que se torna um vilão de classe S na segunda metade da obra original. Ele é um psicopata que usa uma máscara de rinoceronte e massacra centenas de pessoas. Pois é, a máscara ficou lá no chão, e o massacre ficou só na imaginação do autor original, graças ao nosso justiceiro preventivo. Mas não dá para ficar celebrando muito tempo. Um investigador de expressão séria e caneta na orelha encara a cena do crime tentando processar o absurdo. Então a pessoa acabada ali é o Rhino? Questiona, recebendo a confirmação imediata de que sim, aquele era o temido vilão Rhino.
A perícia trabalha freneticamente tirando fotos e recolhendo evidências, e a conclusão é inevitável. O autor deste desastre, julgando pelo padrão do crime, presume-se ser a mesma pessoa que acabou com o vilão classe A, Enzo Diak, e depois desapareceu. Mas o golpe final de mestre foi a mensagem, escrito em letras garrafais e vermelhas para dar aquele toque dramático. No vidro da janela, o autor deixou um recadinho carinhoso. Para você, Stardust. A própria Stardust, nossa heroína de cabelos alaranjados, está ali, rangendo os dentes de tanto ódio. A fúria transborda enquanto ela murmura entre dentes. Esse desgraçado maluco, eu definitivamente vou te achar. O clima está pesado, o orgulho dela foi pisoteado com um presente que ela nunca pediu. E como a internet não perdoa, a notícia explode no portal. O vilão de classe A, Rhino, foi embora em sua mansão. O culpado é outro vilão? A associação anuncia oficialmente um vilão de classe A não identificado. Nos comentários, o povo tá amando o caos. Mas se ele só caça outros vilões, ele não é um herói? Por que ele é um vilão? Pergunta um sensato. Outro já manda o clássico. KKK, sério, ele é simpático. Os vilões simplesmente escapam da prisão de qualquer jeito, então eu apoio que ele acabe com eles. A opinião pública tá virando, e os heróis estão saindo mal na fita. Ele tá fazendo o que os heróis não conseguem, um momento realmente bom, certo? E é tão frustrante ver como os heróis trabalham, frustrante. Enquanto isso, em algum esconderijo nada glamuroso, o nosso protagonista está tendo um colapso nervoso diante da tela do computador. Ele sacode o monitor com toda a força da sua indignação, gritando para as paredes. Qual o problema dessa gente? Isso não tá certo, isso é problemático. Mas que palhaçada é isso? Ele esperava tudo, menos virar o queridinho do povo, já que seu plano é ser um vilão. E claro, sempre tem aquela pessoa para cortar o drama. Farta de tanto escândalo, Seowana solta o balde de água fria. Tu já tá resmungando de novo? Se é muito barulhento. Parece que ser um anti-herói incompreendido dá muito trabalho e faz muito barulho. Han Seowana cruza os braços com seu sorvete na mão e uma expressão de quem não tem paciência para dramas desnecessários, questionando com firmeza. O que é tão problemático? O rapaz, com os olhos literalmente em chamas de pura indignação, entra num colapso mental hilário. Ele cerra os punhos e grita pro nada. Eles estão até me agradecendo por matar o vilão. Ele entra em desespero total, pois seus planos de ser odiado estão indo por água abaixo. Nesse ritmo, só minha imagem vai melhorar. E o herói que tá me perseguindo, onde fica? Ele se pergunta completamente frustrado por estar sendo visto como um herói por acidente. Ele olha para Seowana, que continua ali, plena, devorando seu picolé, e menciona um nome que parece ser a chave de tudo. Stardust. Ele gesticula dramaticamente, quase implorando por um pingo de maldade no mundo, enquanto afirma com convicção. Isso aí, a opinião pública em relação a Stardust tende a piorar. Para ele, a situação é urgente. Ele aperta as mãos com força, rangendo os dentes, e decide que precisa tomar uma atitude drástica para consertar sua reputação de bonzinho. Para acabar com isso, preciso deixar bem claro para o público que sou um cara muito, muito ruim. É o nascimento do vilão mais esforçado da história. Com um olhar decidido e um sorriso de canto que exala confiança, ou talvez só loucura, ele se vira para sua parceira e ordena: Seowana, vamos nos preparar. Ela, por outro lado, para de lamber o sorvete por um segundo e pergunta com a cara de tédio do mundo inteiro: agora? Mas não tem volta. Ele aponta para frente com um estilo digno de abertura de anime, declarando o início de sua nova era. Vilão egoísta, estreia oficial. O clima de comédia se transforma rapidamente em algo mais sério quando vemos o arsenal disponível. Uma mão aponta para uma prateleira repleta de explosivos, granadas e até um fuzil de assalto. Ele não tá para brincar. A cena corta para a imponente Lot Road Tower, rasgando o céu da cidade. O narrador prepara o terreno para o grande evento. A vista que todos no 111 andar estavam esperando, por favor, aproveitem ela em. Lá dentro, o público está em polvorosa, com celulares na mão e sorrisos no rosto, sem ter a menor ideia do que está prestes a acontecer. A contagem regressiva ecoa pelo andar. 3, 2, 1. O caos está servindo um banquete delicioso e o prato principal é o puro desespero. A transmissão invade todas as telas da cidade com um sorriso que é puro deboche.
O protagonista, com uma máscara branca, olhos afiados e um chapéu elegante, surge de cabeça para baixo, um toque de classe para um psicopata, convenhamos. E ele solta um "Olá, pessoal", carregado de uma calma aterrorizante. Ele não tá aqui para brincar, pois se apresenta com um título que faria qualquer herói de Araka tremer na base. Eu sou o vilão egoísta. Enquanto a multidão entra em pânico e uma mulher grita um "Kiar" de desesperado, tentando proteger seus filhos pequenos em um abraço inútil contra o medo, o vilão solta uma risadinha sarcástica pelo monitor. Ele sabe que é o centro das atenções e adora cada segundo disso. Haha, vocês provavelmente estão se perguntando quem diabos é esse egoísta. Provoca ele com aquele tom de quem sabe que já ganhou o jogo antes mesmo de começar. A imagem dele agora domina os imensos telões dos arranha-céus, encarada por cidadãos que mal conseguem processar a audácia do sujeito. Com um ar de superioridade absoluta, ele joga a real. A pessoa que eliminou o Rhino recentemente e o Exotic antes dele foi ninguém menos do que eu. É um currículo de respeito, admitamos, mas ele logo se cansa da própria introdução. Chega desse tipo de conversa irrelevante, diz ele, mudando o foco para algo muito mais sinistro. Ele aponta para a paisagem urbana com um gesto dramático. "Vem aquilo ali?", pergunta ele, enquanto a câmera foca em uma torre colossal que rasga o céu. Em uma sala de estar comum, onde o controle remoto parece ter ganhado vida própria e recusa desligar o pesadelo, um homem reclama: "Por que esse controle remoto não está funcionando?", enquanto o outro, suando frio no sofá, reconhece o alvo. "Aquela ali é a Torre 127? Mas o vilão egoísta tem mais um presentinho no mapa. Ele estende a mão enluvada como se estivesse segurando um brinquedo e aponta. E aquele lugar, edifício 61, o observatório. O clima gela instantaneamente. Dentro do próprio observatório, uma estudante paralisa olhando para o telão e depois para a janela, a ficha caindo da pior forma. Aquele lugar é aqui, não é? E então, o golpe de misericórdia narrativo. O vilão volta a aparecer com um sorriso que vai de orelha a orelha, os olhos brilhando de malícia pura sob o chapéu. Ele anuncia com uma segurança de pedra que instalou bombas nesses dois locais, fazendo o coração de todo mundo errar a batida. Antes que alguém ache que é um blefe, ele confirma com toda a frieza do mundo. É isso aí que vocês ouviram. O pânico vira histeria coletiva. Pessoas tropeçam umas nas outras, rostos pálidos e suados estampam o terror de quem sabe que está preso numa trapeia. A transmissão mostra o interior dos prédios, onde o desespero é palpável. "Oh, o que é isso? A porta não abre!", grita alguém, esmurrando a saída bloqueada. Entre o choro de crianças e o empurra-empurra, o clamor final ecoa em cada corredor. "Eu não quero morrer aqui." O show do egoísta começou, e o ingresso custa a vida de todo mundo. O palco tá montado, as câmeras estão posicionadas e o show de vilania ou de pura tietagem. Nosso protagonista tá no topo de um arranha-céus, cercado de dezenas de drones cinematográficos que capturam cada detalhe da sua pose de gênio do crime. Com o tom de quem ensaiou esse monólogo no espelho por horas, ele anuncia pro mundo: "E agora, vamos começar o jogo. Se tem um vilão, tem que ter um herói, certo?" Ele olha para o horizonte com aquele sorrisinho de lado que diz: "Eu sou o mestre do caos", e continua o anúncio triunfal. O herói de classe A encarregado de Seul, a senhorita Stardust, você já está a caminho. Mas por trás dessa fachada de vilão imponente, a gente sabe que o coração dele está batendo mais rápido que a hélice de um drone. Para me impedir, ele completa enquanto observa o rastro de destruição, ou melhor, de entrada triunfal, que se aproxima. Enquanto a figura heróica voa em sua direção, o nosso vilão faz um checklist mental rápido para garantir que o visual está impecável para o encontro. Gravata, luvas, capa, ele ajusta os detalhes do terno preto com uma elegância quase excessiva. E por último, a máscara. Ao colocar o acessório, ele finalmente solta um suspiro de quem está prestes a ter um colapso de ansiedade. Ufa, por que estou tão nervoso? Pois é, meu caro, ser vilão é fácil, difícil é manter a pose na frente da crush super poderosa. Finalmente vou conhecê-la pessoalmente.
O impacto é imediato. Um estrondo ensurdecedor faz o L. tremer quando uma silhueta aterriza com a força de um meteoro, levantando uma cortina de fumaça e faíscas. Quando a poeira baixa, lá está ela, Stardust, a heroína de classe A, em toda a sua glória, com o traje vermelho e azul que brilha tanto quanto sua determinação. Nosso protagonista entra em choque. Ele tenta dizer algo, mas a única coisa que sai da boca dele, repetidamente e com o rosto ficando mais vermelho que o traje da heroína, é um bobo uau, uau. Ele olha para ela completamente hipnotizado, as bochechas coradas denunciando que o plano de dominação mundial foi substituído pelo pensamento: você realmente existe. Parece que o jogo dele acabou de virar um fã-clube de um homem só. De um lado, uma heroína imponente com armadura vermelha e cabelos loiros que pareciam feitos de luz solar. Do outro, um homem envolto em mistério. O clima estava pesado, tenso, como se o próprio ar estivesse segurando o fôlego enquanto os dois se encaravam naquele teto gelado. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo drapejar da capa negra contra a ventania. Mas enquanto o drama fervilhava no topo do prédio, vamos de flashback, onde a realidade do nosso garoto era bem menos glamurosa. Em um beco escuro e úmido, longe dos holofotes, gritos de pavor ecoavam pelas paredes de tijolos. As pessoas corriam desesperadas, fugindo de algo que claramente não era um festival de rua. No meio desse caos, o nosso herói, ou quase isso, estava passando por um momento digno de um prêmio de azarado do ano. Com um som seco de algo dando errado, ele sentiu o tornozelo virar de forma nada agradável. Ele gremou, a dor latejando à medida que tentava se apoiar na parede áspera. Ofegante, o suor escorrendo pelo rosto e o coração batendo na garganta, ele olhou ao redor, completamente perdido e à beira de um colapso nervoso. Onde caralhos eu tô? Ele sussurrou, a voz falhando entre respirações pesadas. A situação era tão absurda que a única coisa que ele conseguiu fazer foi implorar pro vazio. Por favor, me mande de volta pro meu mundo. Ele deu mais um passo trôpego, mas algo parou a sua respiração. Seus olhos se regalaram em choque absoluto quando ele olhou para cima e viu um telão gigante iluminando a noite. Lá estava ela, a figura que ele conhecia melhor do que a própria vida, mas que nunca deveria estar ali, em carne, ossos e pixels gigantes. Stardust! A voz dele saiu como um sopro de descrença. Ele ficou paralisado, olhando para o outdoor, com uma mistura de pavor e fascínio. O rosto corado, os olhos brilhando com a luz azulada do telão, ele finalmente processou o impossível. Aquele lugar, aquelas pessoas, aquela heroína. Stardust. Enquanto a dor no tornozelo ficava em segundo plano, um pensamento romântico e absurdamente esperançoso cruzou a mente dele. Se eu me tornasse um herói, eu poderia estar com você. O clima está mais pesado que a consciência de um protagonista de Isekai. A nossa heroína loira caminha com uma expressão que mistura determinação e um ódio profundo. Ela está bufando, e não é de cansaço, é de pura indignação. De repente, mergulhamos nos pensamentos sombrios do nosso prota. Ele reflete com uma melancolia digna de um final de temporada. Mas eu, que tinha visto Stardust, ao ponto de memorizá-lo, sabia. A imagem mental é de partir o coração, mostrando ela ferida e derrotada no que parece ser uma memória ou um futuro inevitável. Ele continua o raciocínio com aquele peso no peito, que se eu me tornasse um herói, não poderia proteger. É aí que a ficha cai e a estratégia muda. No meio de silhuetas de vilões perigosos e sombras ameaçadoras, ele percebeu que o caminho do cara bonzinho era um beco sem saída. A conclusão dele é de arrepiar, que para protegê-la só havia um caminho. Voltamos ao presente com um choque de realidade. A loira está possessa, apontando o dedo e gritando com toda a força dos seus pulmões. Seu nome é egoísta. Ela está cuspindo fogo pelos olhos, pronta para voar no pescoço dele. Mas o nosso protagonista, ele tá na maior pose de vilão de cinema, com sua cartola elegante e aquela máscara que esconde metade do rosto, mas não esconde o sorriso cínico. Ele simplesmente solta um comando frio e direto. Pare aí mesmo. A situação escala rápido. Ela trava no lugar, surpresa e confusa, soltando um sonoro interrogação, enquanto vê ele segurar o que parece ser um detonador. Enquanto isso, o pensamento do nosso garoto flutua como uma promessa sombria de um verdadeiro gado. Eu me tornarei um vilão só pra você.
Ele olha para ele com aquele olhar penetrante através da máscara e lança o ultimato definitivo, com uma voz que mistura ameaça e uma proteção distorcida. Se você chegar um passo mais perto de mim a partir de agora, eu imediatamente vou... Você sabe, certo? E agora, ela vai recuar ou vai testar a sorte contra o novo vilão da vizinhança? Para saber, se inscreve no canal e deixa seu like. Compartilhe e se você chegou até aqui, comente qual sua heroína favorita e ajude o canal a crescer compartilhando esse vídeo. Obrigado. Deixa o like. Esse pequeno gesto é o que mantém o canal ativo e me mostra que você quer ver o desfecho dessa obra. Lembrando dos vilões nos cinemas, o Protinha solta uma gargalhada maníaca que faria qualquer figurante tremer as bases, mostrando cada dente e uma expressão de pura insanidade por trás de sua máscara branca. Ele está no auge do seu momento vilão de cinema, mas a plateia é outra história. Do outro lado, temos a nossa heroína, Stardust, que não parece nem um pouco impressionada. Ela encara a situação com uma expressão fechada, os olhos azuis faiscando de irritação, enquanto uma veia quase salta de sua testa. Enquanto a risada dele ecoa, a câmera se afasta para revelar a escala do drama. Eles estão em um heliponto no topo de um arranha-céus com um telão gigantesco ao fundo transmitindo imagens de civis em pânico. O vilão faz pose, a capa esvoaçando dramaticamente contra o vento, ele aponta o dedo para ela com toda a pompa do mundo, enquanto o telão mostra pessoas desesperadas, levando as mãos à cabeça. É o cenário perfeito para um confronto épico e ele sabe exatamente como jogar com a câmera. Ajustando sua cartola com uma elegância irritante, ele solta com o tom de quem tem o controle absoluto da situação. Sei exatamente o que está pensando. Ele levanta o dedo indicador, dando uma aula de vilania dizendo: o meu subordinado está controlando a transmissão. Também tem um interruptor de gravação. Ele explica com um sorrisinho de lado que diz: eu pensei em tudo. E para garantir que ela não estrague seu momento de brilho, ele completa com uma petulância sem limites. Então nem tente me parar usando a força. Ele abre os braços, oferecendo o cenário para ela como se estivesse apresentando um presente caro e ligeiramente amaldiçoado. O que achou desse palco que criei especialmente para você, Stardust? Os flashes das câmeras e dos drones brilham freneticamente ao redor dele, transformando o topo do prédio em um verdadeiro set de filmagem de alta tensão. Stardust, que já está no limite da sua paciência heróica, range os dentes. Seu maluco! Ela cospe as palavras, os olhos brilhando com uma fúria contida. Ela não está aqui para as redes sociais dele. Liberte os inocentes agora mesmo. Ela cerra os punhos, fazendo uma promessa que soa mais como um prazer pessoal do que um dever de justiça. Prometo que vou te espancar só um pouco antes de te prender. O vilão, longe de se sentir intimidado, reage com uma falsa cortesia que chega a ser doce de tão ácida. Sim, sim, ele responde, quase cantando. É claro que eu vou libertar eles. Afinal, é isso que a heroína da justiça, Stardust, deseja. Então ele se vira para as câmeras, assumindo sua persona pública com uma facilidade assustadora. Atenção, pessoal, por favor, olhem para cá. Ele faz uma pose clássica de mestre de cerimônias enquanto sua imagem é projetada nos telões da cidade inteira. Com um ar de benevolência teatral, ele anuncia: irei liberar o acesso aos elevadores de cada andar do observador. E, com um estalo de dedos audível e um gesto confiante para o alto, o mecanismo começa a funcionar. O som de sistemas destravando ecoa pelo prédio, enquanto a transmissão mostra os painéis dos elevadores se iluminando. O show está correndo exatamente como ele planejou, e a pobre Stardust só consegue pensar em quantos socos vai precisar para tirar aquele sorriso da cara dele. Ela observa a situação com um ódio mortal, pensando consigo mesma: isso nunca iria acabar tão fácil assim. Enquanto isso, no meio do caos, o elevador finalmente faz aquele plim salvador. Um rapaz desesperado grita: abriu, corram! Mas antes que alguém pudesse dar o primeiro passo rumo à liberdade, uma voz carregada de puro deboche corta o ar vinda dos alto-falantes. Esperem, ordena a voz, pausando o pânico geral. Não seria engraçado se acabasse assim, não acha? O vilão, que claramente adora o som da própria voz e um bom drama cinematográfico, aponta para o perigo iminente.
Aquele botão de descida que acabou de acender, se apertar essa coisinha aí, ele faz uma pausa dramática digna de um Oscar de crueldade, então a bomba no outro prédio será ativada. E então, bubum! A multidão entra em choque. Ele ainda tem a audácia de perguntar com a maior cara de pau do mundo: é bem legal, né? Legal! Alguém cancela o Wi-Fi desse cara. A Stardust está fervendo. A expressão dela é uma misto de horror e desprezo absoluto. O pânico se espalha como fogo em palha seca entre os civis. Se o outro lado apertar primeiro, vamos morrer por nada, não é verdade? Grita um homem. Temos que sobreviver, berra outro, enquanto o egoísmo começa a falar mais alto que a razão. As pessoas começam a lembrar dos detalhes sórdidos do jogo sádico. Isso mesmo, ele disse que vai explodir depois de um tempo. Não disse que tínhamos cerca de 30 minutos? Mas então, o pensamento terrível paira no ar, e alguém finalmente verbaliza o desempenho. Tá dizendo que vamos ter que matar as outras pessoas que estão na mesma situação? O desespero atinge o ápice com um uá coletivo. O clima de farinha pouca, meu pirão primeiro se instala. Não acha que eles vão apertar lá? Questiona um rapaz trêmulo. Não temos tempo para isso. A bomba está prestes a explodir em alguns minutos, grita outro, já perdendo as estribeiras. A confusão é total. Pessoas se agarrando, chorando e discutindo. Então o que você quer fazer? Tá querendo apertar aquele botão? No meio dessa balbúrdia, um jovem observa a Stardust suando frio. Merda, que droga a heroína tá fazendo agora? Stardust está em seu próprio mundo de estratégia e fúria contida. Ela analisa as opções. Mesmo se eu partir para cima dele e tomar o controle, se ele tiver câmeras por todo lado, vai ser inútil. Ela arranja os dentes, o azul de seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. É tão divertido assim brincar com a vida das pessoas? Ela se pergunta, sentindo o peso da responsabilidade de ser uma heroína em um jogo onde as regras foram feitas para serem quebradas. E o vilão? Ele tá adorando o show. Ele solta uma risadinha sinistra pelo monitor. Hehehe, não é isso que é engraçado, Stardust, uma das poucas heroínas de classe A da Coreia do Sul. Ela é alguém que acredita fielmente em sua própria justiça e convicções, e nunca se compromete com nenhum mal. Ele termina com um tom que soa quase como um elogio distorcido. Na verdade, eu tenho um grande respeito por você, Stardust. Mas a nossa heroína loira, vestida naquele traje tecnológico vermelho e preto, que, convenhamos, realça toda a sua indignação, não está nada feliz. Ela encara o sujeito à sua frente com chamas nos olhos e solta. Mas que droga você tá falando? Ela está confusa, irritada e, sinceramente, quem não estaria? Enquanto ela ferve, o nosso vilão mantém um sorrisinho de canto de boca, ajustando o chapéu com uma elegância irritante. Ele começa seu monólogo dramático, sabendo exatamente que tem a plateia na palma da mão. Eu só queria te elogiar um pouco, já que isso está sendo transmitido para o país todo. Mas vendo você tão desamparada, incapaz de fazer nada nessa situação, é interessante. Ele escapa dos lábios como um feitiço distorcido. Ele não para por aí. Com um gesto largo e cheio de estilo, ele lança o desafio final. Vou te dar uma chance de participar nesse jogo. Vou te conectar com aquelas pessoas que estão desesperadas por um herói. Então ele dita as regras do seu sádico reality show. Se você conseguir fortalecer a determinação deles e ninguém pressionar o botão em ambos os lados até que os 30 minutos tenham passado, farei com que as bombas não explodam. A loira está em choque. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ela processa a loucura da proposta. Como eu vou confiar em um desgraçado como você? Ela rosna. Mas ele, já desaparecendo no ar com a petulância de quem sabe que venceu o argumento, apenas rebate. É bem melhor do que ficar parada sem fazer nada, né? Ela aperta o punho com tanta força que as luvas quase rasgam. O ódio é real, mas a impotência é maior. Bom, agora ele diz, flutuando sobre a cidade enquanto drones de filmagem e câmeras com flashes frenéticos o circundam como moscas. Ele abre os braços para o céu azul e grita para todo o país. Vamos começar! A contagem regressiva surge na tela, sobrepondo-se à imagem da heroína cercada por dezenas de câmeras flutuantes. 3, 2, 1. E com um impacto visual digno de um blockbuster de domingo, o sinal é dado. Ação! O jogo começou e o país inteiro está assistindo.
As luzes da cidade brilham intensamente, mas não tanto quanto os holofotes voltados para o céu. No alto de um arranha-céus, a heroína Stardust está cercada por um verdadeiro enxame de drones e câmeras de TV que flutuam ao seu redor, capturando cada ângulo de sua postura heróica. É o espetáculo perfeito, e o público lá embaixo está em transe, observando os telões gigantes espalhados pelas ruas. Uma mulher na multidão não consegue conter a admiração e sussurra o nome daquela que é o símbolo de esperança para todos: Stardust. A heroína fecha os olhos por um breve segundo, sentindo o peso da responsabilidade, antes de encará-los com um brilho azul intenso e determinado. Ela respira fundo e começa seu pronunciamento oficial, sua voz ecoando por toda a cidade. Olá, pessoal! Eu sou a heroína de Rank A, Stardust. Dizem que cada pessoa tem uma crença dentro do coração. Para que no futuro todos vocês possam olhar para trás e se orgulhar da escolha que fizeram hoje, vamos mostrar para esse vilão o quão fortes somos, que a fé que carregamos é inquebrável, que nunca iremos cair aos pés do mal. Muito obrigado. Enquanto ela fala, vemos imagens de famílias unidas, crianças pequenas e pessoas comuns assistindo à transmissão, todos pendurados em cada palavra dela. Enquanto isso, em algum lugar próximo, mas fora do alcance das câmeras, o nosso protagonista, o vilão da história, observa tudo com um olhar fixo. Ele não parece intimidado, pelo contrário, há uma chama de satisfação nos seus olhos. Ao ouvir dizer o seu discurso, ele pensa consigo mesmo, quase em um desabafo de alívio e triunfo. Era isso que eu queria. A mente dele trabalha rápido, traçando o destino cruel e teatral que planejou para ambos. Ele sabe o papel que deve desempenhar para que o plano funcione. Serei marcado pelo público como um vilão que causa terror. E ela, ele olha para Stardust, que permanece firme no topo do prédio, banhada pela luz dos flashes. Para ele, ela é a peça central de um show magnífico. Só precisa mostrar para todos o quão brilhante pode ser. Esse palco é só seu. Stardust, sem saber que está seguindo exatamente o roteiro emocional planejado por seu inimigo, continuava o discurso com ainda mais fervor, cerrando o punho contra o peito. A transmissão foca no rosto dela, transmitindo uma coragem contagiante que atinge desde o pai que protege seu filho até o idoso em uma cadeira de rodas, que aperta a mão de sua companheira com renovada esperança. Enquanto isso, Stardust finaliza com uma promessa inabalável. Longe da luz, o vilão abre um sorriso de canto de boca, algum tanto quanto sinistro, mas estranhamente satisfeito. Ele conseguiu o que queria. A heroína está mais brilhante do que nunca, e o palco para a ascensão da heroína está perfeitamente montado. O cronômetro digital na tela gigante brilha com um tom ameaçador, os segundos finais escorrendo como areia entre os dedos. 0005. A tensão é tão espessa que daria para cortar com uma espada de mana. Nossa heroína loira observa estática, enquanto o número 4 surge, pulsando em um rosa neon que parece zombar do destino da cidade. Lá embaixo, o cenário é de partir o coração, digno daquelas cenas de filme que fazem a gente procurar o lenço. Vemos pessoas comuns, civis que não pediram por esse caos. Uma mulher com as mãos postas em oração desesperada, enquanto o número 3 aparece. No quadro seguinte, uma mãe abraça seu filho pequeno com toda a força que possui, protegendo-o com o próprio corpo, enquanto o 2 brilha cruelmente. Famílias se apertam, casais se abraçam pela última vez, e o medo é palpável em cada traço. É o fim, certo? A heroína, suando frio e com o olhar fixo, encara o último segundo. O tempo acabou. O vilão, o extravagante egoísta com sua cartola e máscara, observa tudo de cima. Ele espera o estalo, a explosão, a prova definitiva da podridão humana. Ele grita com uma mistura de choque e fúria para os céus e para as câmeras que filmam o seu fracasso. Agora, impossível. Lá está ela, a heroína, de pé entre os destroços, ilesa e majestosa. O plano dele falhou miseravelmente. Ela o encara com o olhar de decepção e autoridade, enquanto nosso vilão finge entrar em curto-circuito mental.
Essas pessoas egoístas não deveriam estar lutando para salvar suas próprias vidas? Questiona ele incrédulo, enquanto ajeita a cartola num gesto de simulando nervosismo. Ele entra em colapso total, gritando para os céus e para as câmeras que filmam seu fracasso. Não pode ser, isso não pode estar acontecendo. Eu tinha certeza de que ao menos uma pessoa iria apertar o botão. O vilão está inconsolável, quase tendo um treco dramático no meio do terraço. Deveria ter ao menos uma pessoa tão egoísta como eu. Os humanos não são tão altruístas. Mas a realidade dói, né, egoísta? Enquanto ele esbraveja sobre a falta de egoísmo alheio, a heroína paira acima dele, calma como a brisa após a tempestade. Ela olha para o vilão dramático e solta a verdade que ele não queria ouvir. Porque egoísta, as pessoas não são tão egoístas como pensa. Cheque mate moral, com direito à plateia e tudo. O cinismo dele acaba de ser derrotado pela simples vontade das pessoas de não se traírem. O vento soprava forte no topo daquele arranha-céus, agitando os cabelos dourados da heroína número 1. Com um olhar fixo e determinado, Stardust solta daquelas frases de efeito que fazem qualquer vilão ou fã estremecer. Nem todos são altruístas, mas eu acredito na bondade da humanidade. É aquele tipo de discurso que em qualquer contexto seria brega, mas vindo dela é simplesmente inspirador. Lá embaixo, ou melhor, logo ali na frente, o nosso vilão mascarado, que parece estar tendo um leve colapso de admiração, não consegue conter o choque. Ele recua um passo, os olhos arregalados sob a máscara, e então diz para que os espectadores ouvissem: "Ah, então foi por sua causa, Stardust. Você uniu todos eles." O plano dele parece ter dado certo, com um sorriso de canto de boca misturando deboche e uma pontada de respeito genuíno. Ele admite para si mesmo: "Isso foi incrível, Stardust." Então, como um bom vilão, se prepara para bater em retirada, sumindo em meio de pixels roxos e efeitos digitais, deixando um desafio no ar. No próximo jogo, eu juro, ele solta um suspiro pesado. "Ah!" enquanto observa, quase hipnotizado, aquele brilho azul nos olhos dela, aquele olhar repleto de justiça, que eu vencerei. Enquanto isso, Stardust não perde tempo e se lança ao ar, cruzando o céu como um cometa vermelho e dourado, ignorando completamente as dezenas de câmeras 4K que tentam captar cada frame de sua glória, tentando acertar nosso vilãozinho. Mas com um movimento ágil, nosso garoto desaparece, deixando apenas o rastro de sua obsessão competitiva. E o resultado? Nas ruas, o povo vai à loucura. É um festival de abraços, choros de alívio e comemorações dignas de final de Copa do Mundo. As pessoas se agarram, gritam ao telefone e apontam para os telões que, embora marquem sem sinal, não impedem a multidão de berrar em coro absoluto: "Stardust, Stardust." A esperança foi restaurada. E o nosso vilão? Bem, mal posso esperar o que ele vai planejar para o próximo round. O vilão de Elite fez sua saída triunfal, mas o preço da glória é mais pesado do que ele gostaria de admitir. Com a mão estendida para o alto, revela as consequências de seus atos. Ele solta um suspiro silencioso. O plano foi executado, a mensagem foi dada e o garoto bate com a cara no chão. O grande mestre do caos desaba miseravelmente no piso frio. O estilo ficou lá no terraço. Agora, Egoísta está espalhado no chão como um tapete velho, com os olhos arregalados e uma expressão de quem viu a morte passar, e ela era bem pesada. Ele solta um gemido de pura agonia, sentindo cada fibra do seu ser protestar contra a própria existência. Ele treme violentamente, o corpo sofrendo os espasmos de quem abusou do poder. Que dor! Ele murmura entre dentes, desejando secretamente que o chão o engolisse de uma vez. Mas por que tanto sofrimento? Bom, todo poder tem seu preço, e o dele é uma fatura bem alta. No plano mental, ele visualiza o motivo de sua desgraça, o efeito colateral fatal da minha habilidade de teletransporte. Ele se lembra de sua versão chibi provocando a Stardust com um "te vejo outra hora, Stardust", enquanto a versão real está sendo esmagada por um peso imaginário de 2 km.
e eu sofro dano físico proporcional à distância percorrida. Meus amigos, teletransportar-se para longe é ótimo, mas sentir como se tivesse corrido uma maratona enquanto levava marretadas não é para qualquer um. Acho que não vou conseguir me mexer por um tempo. Ele lamenta, completamente nocauteado pelo próprio poder. É nesse momento de vulnerabilidade total que surge a voz da razão, ou melhor, a voz do deboche. C1 observa aquela cena patética com um julgamento de 1000 sóis. Eu te disse para não usar essa coisa, ela diz, cruzando os braços com aquela autoridade de quem avisou 1000 vezes. É vergonhoso. Ela nem tenta esconder o desdém enquanto olha para o grande vilão estirado no chão com uma expressão de choro cômico, implorando. C1, eu tô quase morrendo aqui, me dá pelo menos um copo de água antes de reclamar. Mas C1 não é de dar moleza, ela dá as costas sem um pingo de remorso, soltando um curto e grosso. Levanta daí e pega você mesmo. Ela sai andando pelo corredor, deixando para trás um egoísta que agora não passa de uma estátua de gesso branca de puro choque e desespero, petrificado pela frieza de sua aliada. Enquanto isso, longe dali, o caos que ele semeou floresce. No telão da cidade, as notícias mostram o terror e as vítimas, mas o foco está nela, Stardust. Ela flutua acima dos prédios, observando a destruição com o coração pesado. Ele brincou com o coração das pessoas. Ela pensa, a fúria queimando sobre a superfície de sua expressão séria. Ela cerra o punho com força, a determinação brilhando em seus olhos azuis. Eu juro que vou te pegar da próxima vez, ela promete ao vento, sem saber que o seu grande nêmesis, no exato momento, está acabado no chão na frente de C1, que, apesar de reclamar e de ter dito para ele se virar, C1 não consegue simplesmente deixá-lo murchando no chão como uma uva passa. Ela volta, agacha-se ao lado do vilão nocauteado e, com uma expressão de tédio absoluto, decide hidratar o infeliz. Mas esqueça copos ou canudos, ela simplesmente vira uma garrafa de água diretamente na boca aberta dele, que mal consegue reagir enquanto o líquido cai como uma cachoeira. E agora, será que nosso vilão vai se recuperar dessa? O que será que ele planeja para o próximo ato? Para saber, se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe. Se você chegou até aqui, comente qual sua heroína favorita e ajude o canal a crescer, compartilhando esse vídeo. Obrigado. Essa jornada termina por aqui, mas a nossa história continua. Se você não quer perder o próximo despertar desse ou de outros protagonistas, verifica se o botão de inscrito está ativado. E a gente se vê no próximo capítulo para subir mais um nível. Até lá!